Paz do Senhor Jesus. Eu queria falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito do vídeo anterior que eu postei, que contém a revelação em sonho que uma irmã teve, que por si só é tremendo. Mas o Espírito Santo acrescentou algumas coisas ao meu coração. E eu queria falar sobre isso. Eu queria ler o texto da Palavra de Deus que está no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. No vídeo anterior, a irmã recebe uma revelação extraordinária sobre algumas atitudes que tomamos, algumas posturas que nós temos e hábitos que adquirimos, que bem lá no fundo sabemos que não são bons, que não refletem o caráter de Cristo, mas nós os consideramos insignificantes. Nós consideramos eles muito sem importância e achamos que Deus não está nem prestando atenção nesses hábitos ruins, essas coisas que nós sabemos que não expressam, vamos dizer assim, o caráter de Cristo. E muitas vezes continuamos fazendo normalmente e nunca nos demos conta de que o Senhor está olhando para essas atitudes, para essas posturas erradas que nós consideramos pequenas, deslizes sem importância. Esquecemos que Ele pode estar olhando para essas atitudes de uma maneira muito diferente. Na verdade, existem posturas, e atitudes que tomamos com frequência, tornando-se até um hábito em nossa vida, que na verdade elas refletem algo que está dentro de nós muito ruim. Algo muito mais grave, vamos dizer assim, do que aquela atitude que surgiu dessa coisa ruim, vamos dizer assim, que está dentro de nós, que muitas vezes aquela atitude não reflete, muitas vezes nem para os outros, e muitas vezes não reflete para nós. Com certeza pessoas que sofrem alguma ou se sentem, vamos dizer assim, se sentem ofendidas por alguma coisa que nós fazemos, elas sentem, mas nós não sentimos. E aquilo escapa de nós. No entanto, Deus está vendo. Por isso a necessidade importantíssima, principalmente nos dias que estamos vivendo, de pedirmos para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. E nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo para que, se Ele nos mostrar algo que não o agrada, uma atitude, uma postura, um costume que temos que não o agrada, porque reflete algo muito mais grave que nós temos dentro da nossa alma, e que muitas vezes Deus quer que a gente reconheça aquilo e comece a tratar daquilo. Muitas vezes Ele quer que a gente reconheça e peça perdão por algo que está dentro de nós e que refletimos em determinadas atitudes que não nos parecem importantes. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender melhor
do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Eu queria só colocar, vamos dizer assim, exemplificar algo que pode trazer uma luz, um entendimento a respeito disso. Porque isso, eu garanto a vocês, foi o Espírito Santo quem colocou isso dentro de mim. Por exemplo, a atitude que nós tomamos com determinadas, com pessoas, né, com as outras pessoas que nós achamos normais, que nós achamos, que nós sabemos que não é muito agradável, mas a gente continua fazendo porque achamos alguns significantes, sem importância, aquilo pode estar afetando as pessoas à nossa volta ou afetando aquela pessoa que nós tratamos daquela forma de uma maneira muito ruim, e Deus pode estar tendo uma visão muito, muito diferente de nós. Deus pode estar dando uma grande importância àquilo. A gente precisa tomar muito cuidado, por exemplo, com a maneira com que nós tratamos os outros. Porque a maneira como nós tratamos os outros reflete algo sobre nós. Nós precisamos ter cuidado para não sermos críticos demais, para não humilharmos as outras pessoas. Muitas vezes nós temos o péssimo hábito de mostrar para os outros como se faz determinada coisa, que nós percebemos que ela não está sabendo fazer aquilo, então nós fazemos, mostramos para ela, não para propriamente ajudá-la, mas para mostrar a ela o quanto nós somos superiores. Muitas vezes nós criticamos os outros, nós apontamos erros dos outros e achamos que estamos ajudando as pessoas, achamos que estamos sendo justos, que estamos sendo sinceros, que estamos apontando o lado certo das coisas, quando na verdade estamos apenas refletindo o quê? Algo muito ruim, um sentimento muito ruim e pecaminoso que está dentro de nós, como por exemplo a arrogância, como por exemplo o desprezo. Achamos que estamos ajudando os outros com as nossas críticas, com o nosso apontar de dedo, achando que nós estamos enriquecendo os outros ou ajudando ou fazendo as pessoas na nossa volta mudarem, mas muitas vezes só o que nós queremos é que as pessoas nos agradem, que elas façam aquilo que é mais confortável para nós. Então, certas atitudes que nós consideramos normais, insignificantes, elas mostram algo muito ruim que está dentro de nós. Mostram a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho. Por isso que Deus se preocupa tanto com certas posturas, certas atitudes que tomamos. E a gente, nós as consideramos insignificantes, nós nem as confessamos como pecado diante de Deus, mas elas mostram que existe um pecado muito grave dentro do nosso coração, uma postura, um sentimento muito ruim dentro de nós. Muitas vezes o Espírito Santo está querendo trazer isso à tona e nos curar disso, e nos livrar disso. Porque se nós não confessarmos, se nós não reconhecermos esses erros, essas coisas, naquela hora, naquele dia, como a irmã viu no sonho, o Senhor nos colocará de lado. O Senhor não poderá nos levar. Não nos fará entrar no seu reino. Nós ficaremos de fora. Então isso é muito importante. Eu vou dizer algo que pode até chocar algumas pessoas. Mas pense bem. É um exemplo bem específico. O que nós colocamos dentro de uma cesta básica
para darmos a outra pessoa, pode mostrar algo muito ruim a nosso respeito, exatamente no momento em que nós estamos ajudando os outros. Eu queria que você entendesse isso. Se nós temos condições de dar algo melhor para as pessoas, quando nós colocamos isso numa cesta básica e damos para uma família necessitada, se nós temos condições de dar algo melhor, por que nós damos o inferior? Mas na hora da fome, né? Esse é o pensamento complacente que nós temos. Na hora da fome, isso vai aliviar, isso vai atender a sua necessidade. Mas veja bem, na hora da fome, tem crianças na África que pegam a terra do chão, misturam alguns dedos de água, amassam e comem para aliviar a fome. Então, se nós estamos colocando, por exemplo, numa cesta básica, um produto inferior, nós estamos dizendo que aquela pessoa a quem nós estamos doando aquela cesta é uma pessoa inferior. Eu já vi cestas básicas com quirera, com fubá da pior qualidade. Eu já vi cestas básicas com feijão sujo, com bichos andando no meio do feijão, e alguém estava dando aquilo para uma família, talvez pensando isso. Na hora da fome isso vai servir. Mas você ficaria feliz, mesmo na hora da sua fome, em abrir uma cesta básica e ver esse tipo de produto? Eu não estou falando do produto em si. Se é isso que eu citei, esses produtos que eu citei, que é o máximo que você pode dar, então dê. E dê com amor. Mas se você pode dar algo melhor e você dá esse produto inferior, então você não está, apesar de estar aparentemente ajudando e você está aliviando a sua consciência e você está se sentindo amoroso, caridoso por dar um produto inferior, só que Deus está vendo o que está no seu coração. É disso que nós estamos falando aqui. Deus é aquele que vê além da aparência. Deus é aquele que vê além do ato. Ele olha para dentro do seu coração. Ele olha para aquilo que está dentro do seu coração quando você faz aquele ato, mesmo o ato de doar um alimento. É disso que eu estou falando. E essas coisas, quando chegar aquele dia, aquela hora, vão fazer muita diferença. E nós consideramos isso insignificante. Então pense sobre isso. Se for o caso, se arrependa e se volte para Deus. Quando você for ajudar alguém, dê o melhor que você puder. Eu não estou dizendo para você deixar os seus filhos com fome para dar aos outros. Mas se você pode dar, dê o melhor que você puder. Mas isto é apenas um exemplo. É só um exemplo. Há muitas coisas que fazemos. Existem muitas coisas que nós fazemos, principalmente com atitudes que tomamos com outras pessoas, que achamos naturais, normais. E Deus está vendo essas coisas de uma maneira completamente diferente. Pense muito bem sobre isso. O Espírito Santo falou muito profundamente ao meu coração a respeito destas coisas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.